Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, vamos começar com um novo tópico, tá? Um tópico importante também, que é o campos escalares e campos vetoriais. Tudo isso vai se encaixar no final do curso. Então vamos falar um pouco de campo escalar. Vamos fazer exemplos. Alguém pode dar um exemplo de campo escalar? Como? Temperatura, mas associada a quê? Você associa a temperatura aonde? A um ponto, tá certo? Quando você faz isso, você está dando um campo escalar, realmente. Então é fácil de você perceber exemplos de campo escalar. Por exemplo, distância, né? Se você associar a distância a algum ponto definido, isso também é exemplo de campo escalar. Então, o que a gente vai fazer vamos supor o seguinte, vamos começar a dar uma definição próxima daquela que é a definição geral. Vamos pegar um conjunto U, subconjunto do R3. Tá? Podia ser do R2 também. Tá? E vamos indicar assim, se P pertence a U, T de P é a temperatura no ponto P. Então, eu defini uma certa região do espaço, tá certo? E nessa região eu vou controlar a temperatura. Eu faço um conjunto de medidas dessa temperatura. Então, olha, o que a gente chama de campo escalar é o seguinte: a aplicação que associa ao ponto P o valor T de P é chamada um campo escalar sobre U. Então, nessa sala, se você tiver medidas da temperatura em cada ponto, você pode estabelecer um campo escalar dessa maneira. Você sempre associa o valor, tá certo, ao ponto. Depois a gente vai dar uma notação um pouco melhor. Um segundo exemplo, alguém mais falou outro exemplo? Como? Potencial elétrico. Nossa, que complicado. Pressão é um exemplo bem comum, tá certo? E a pressão em geral está associada a ponto, naturalmente. Então, pressão, eu não vou repetir, mas a pressão seria um outro exemplo, né? Um outro exemplo. Altitude, distância, tá certo? Então, por exemplo, vamos pensar no seguinte: um U da mesma maneira, tá? E vamos pensar o seguinte: P pertencente a U, você define uma função que depende de P, que é exatamente a distância do ponto P, por exemplo, à origem.
de um sistema já pré-definido. Você tem um sistema de coordenadas, tá certo? Então você tem essa distância. Se você considera então f de p associado ao ponto P define um campo escalar. Um campo escalar. Então, exemplos não faltam, tá bem? Vocês podem continuar dando exemplos aí. Então, vamos definir claramente o que seria um campo escalar. Então, seja U, um subconjunto do R3, e em alguns casos vai ser do R3, do R2, dependendo do nosso problema. Tá? F definido em U a valores reais uma função. Eu vou escrever claramente que é uma função escalar. Escalar, ou melhor, eu vou pôr o seguinte, uma função a valores reais. E aqui nesse caso a gente põe função escalar. Né? A função vamos pôr assim, a aplicação vamos indicar assim, G de P que associa f de P ao ponto P é chamada. Então, quem é chamada é essa aplicação. É chamada de campo escalar. A notação é a seguinte. G de P, ela é sempre denotada da seguinte maneira. O ponto P, tá certo? E aquilo que é associado ao ponto P. Nesse caso, é o valor da função f de P. Tá certo? Então, isso daqui forma o conjunto desses pontos, forma um subconjunto, só para vocês terem uma ideia dos domínios aí, forma um subconjunto de quem? De U por R. Isso daqui está contido. O U está contido no R3, né? Então, isso daqui está contido no R3 pelo R. Tá? Eu só estou explicando esses detalhes, mas isso, a rigor, não vai ter tanta importância assim. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, olha, quem é o campo escalar é essa aplicação G, que associa a cada ponto um certo valor escalar. Tá certo? Campo vetorial. Alguns exemplos vocês podem dar. Como? Associado a quê? Como? A um ponto do espaço. Se você tem No nosso caso, como nós estamos estudando curvas, você podia associar muito bem a uma curva, tá certo? Desde que ela seja de classe C1. Então, você tem uma curva de classe C1,
E aquilo que nós estamos fazendo, inclusive, a hora que você desenha o gama-linha, é exatamente a noção de um campo vetorial. Você está associando aquele ponto da curva o vetor velocidade. Isso define um campo vetorial. Sobre quem? Sobre o traço da curva. Tá? Então, isso é um exemplo mais, vamos dizer assim, pertinente aqui para nós, porque nós estamos estudando exatamente curva. Tá certo? Se você tem uma região, em geral, a física usa muito isso, né? Teoria do campo, lá tem disciplinas, teoria do campo. Você tem uma região U e você associa, né, em cada ponto um certo vetor. Né? Coisa desse tipo. Então, isso vai definir o que a gente chama de campo vetorial. Vamos dar um exemplo simples aqui. Vamos pensar no seguinte. Agora eu vou pegar um U do R2 e vamos introduzir a seguinte função. F de P eu vou considerar XY, tá? Y positivo. XY, então agora o meu P é o par ordenado XY. Tá? Isso daqui é raiz de Y, vetor 1, 0. Então, isso é um vetor. Tá certo? Então, para cada ponto XY, eu associo raiz de Y, eu vou restringir aqui Y maior ou igual que 0. Tá certo? Bom, isso me dá o que a gente chama de operador, não é um campo, mas para você associar, para você ter um campo vetorial, você associa isso ao ponto XY, tá certo? Então, o meu U está aqui, então, G do ponto XY, ele vai ser o ponto XY, tá certo? E o vetor F de XY. Isso daqui é exatamente um campo vetorial. Agora, esse campo vetorial ele tem até uma interpretação bastante física. Se você pensar no sistema de eixos aqui, tá? Y, X, você pode representar, por exemplo, esse vetor, na verdade, ele depende somente dessa coordenada, tá certo? O vetor 1, 0 é fixo. O vetor 1, 0 tem essa direção, tá certo? É um vetor fixo nessa direção. Nessa direção. Então, como é que seria o desenho disso daqui? A representação gráfica, geométrica. Então, vamos pegar uma linha aqui, tá certo? E uma linha vertical. Esse daqui é o ponto X. Ponto X, tá? Como é que eu posso desenhar nesse ponto aqui esse vetor? Então, seria aplicado no ponto X, Y. Eu quero saber o vetor aqui. Quem é? É isso que está aqui. E como é que eu desenho ele? Seria um vetor desse tipo. Agora, qual é o comportamento quando você varia Y? Quando você varia o Y, por exemplo, aqui. Então, ele é algo desse tipo. Tá certo? Se você olhar aqui, ele repete a mesma coisa. Porque ele não depende do X. Certo? Isso daqui claramente coincide, pelo menos no aspecto geométrico, com a velocidade de um canal.
A velocidade de um canal, de um líquido que está se deslocando no canal, tem esse padrão, essa distribuição de velocidade. Tá certo? Então, isso aqui representa o movimento de um fluido num canal. Então, vamos pensar em outro exemplo, que depois a gente vai explorar bastante, que é o seguinte. Vamos pensar o seguinte conjunto. Esse daqui é exatamente o disco unitário, tá certo? Centrado na origem. E vamos associar a cada ponto desse disco um vetor. Da seguinte maneira. F de xy, vamos denotar o vetor W menos Y x W um escalar. Vamos pensar, só para desenhar, vamos pensar W um escalar positivo. Tá certo? Então, se você tem o disco unitário, se você pegar esse ponto aqui, x, y, como é que fica o vetor associado a esse ponto x, y, a esse par x, y? Ele é exatamente, ele forma 90 graus com o vetor 0, 0, x, y, tá certo? Então, ele é assim. O tamanho dele vai depender dessa constante W, tá certo? Tá claro isso? Observe que esse vetor aqui, ele é ortogonal ao vetor que tem origem 0, 0, x, y. Então ele é ortogonal. Isso claramente pode representar a distribuição de velocidade de um disco que gira em torno do seu centro. As velocidades se comportam desse jeito. Tá certo? Sim. Como? Por que o quê? Ortogonal? Não, aí que eu falei, W, vamos supor positivo, certo? Então, é uma constante positiva. Então, nós já vimos que isso daqui é o vetor. Pega o vetor 0, 1, o vetor 0, 1, tá? Ou melhor, pega esse ponto aqui. Vamos ver um caso particular, tá? Pega o ponto, o vetor, o ponto 0, 1, que é esse. 1, 0, né? E qual seria o vetor associado? Qual? Então, a esse ponto, eu tenho W, tá certo? E aqui é menos Y, então é 0, x, que é 1. Então, se você pensar nesse ponto aqui, o que você tem? E W sendo positivo, você tem exatamente isso. Isso se repete no padrão. Tá certo? Isso aqui vai girar dessa maneira. Tá claro? Se W fosse negativo, seria para baixo. Esse exemplo nós vamos depois explorar bem mais quando formos estudar os operadores, por exemplo, o rotacional. Então isso tem a ver com o rotacional. Tá? Definição. Só para formalizar, vamos dar uma definição
análoga aqui, tá? Ela é muito parecida. Vamos supor o subconjunto do R3 ou R2, certo? Uma aplicação F é de U agora no R3, tá? U no R3. Eu vou aplicação vetorial, quer dizer, a valores vetoriais. Aplicação a valores vetoriais. Tá? A aplicação G, que associa ao ponto P pertencente a U o vetor F de P é chamada de campo vetorial. E a notação que nós vamos usar é a mesma. Então, eu já alerto ao seguinte: vocês devem decidir sobre se é campo escalar, campo vetorial, olhando para a função F, tá certo? Se essa função for escalar, o campo vai ser escalar. Se a função aqui for vetorial, vai ser campo vetorial. E a notação também é a função G de P, ela é P, F de P. Aqui, novamente, isso daqui está contido. Só para vocês terem uma ideia, o P está no R3. Então, U, que é o R3, tá certo? Produto cartesiano com F de P, que está no R3. Então, seria algo assim. Isso, por sua vez, está contido no R3 pelo R3. Tá certo? Algo assim. Notação. Sim. Como? Se poderia considerar uma função como do R3 para o R2? Normalmente não. Por quê? Esse conjunto que aparece aqui é onde você vai aplicar vai pegar os pontos e aplicar os vetores. Tá certo? O que você pode ter é o seguinte: um plano que tem dimensão 2 e associar aos pontos desse plano um vetor no R3. Mas você tem que colocar um dentro do outro. Né? Nessas condições você pode. Você entendeu? Por exemplo, eu tenho um plano. A dimensão é 2. Tá certo? Mas eu associo um vetor no R3. Né? Em cada ponto dele eu associo um vetor do R3. Isso você pode. Tá? Agora, se você fizer o contrário do que você está falando, na verdade você vai ter um campo vetorial muito simples. Ele é paralelo sempre. Né? Entendeu? Isso praticamente a gente não vai considerar. Mas não está errado assim. Entenderam a discussão aqui, né? Por exemplo, quando você tem uma curva, vamos supor que a orientação é essa, um campo vetorial com certeza é esse daqui, os vetores tangente. Ou, se você quiser, os gama linha, né? Então, qual seria aqui, se eu quero representar isso formalmente como essa definição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho gama, tá certo? Então, o meu U aqui, o
Quem que é o U? No caso da curva. É o traço. Traço de gama. Está contido, se quiser, está contido no R2, né? Ou no R3. Então, e nesse caso, o F, que está definido em U, que é o traço, né, vai... estou pensando numa curva plana, só para R2. Né? O F vai ser isso. A cada ponto de U associa um vetor. Quem é esse vetor? Ele é assim. Eu vou escrever aqui o ponto como sendo gama de T. Tá certo? Então vai ser gama de T é o ponto. Tá certo? Isso daqui é exatamente gama' de T. E, portanto, o campo vetorial, nesse ponto gama de T, ele vai ser o ponto gama de T, é o que a gente faz na prática. Exatamente o que a gente faz na prática. Gama de T, gama' de T. Esse é o campo de velocidades gerado por essa curva gama que eu estou supondo de classe C1. Tá certo? Então, geometricamente, são todos isso daqui, né? E, de um modo geral, você pode ter uma região qualquer do espaço e em cada ponto tem um vetor. E isso na física faz toda hora, né? Porque lá os campos elétricos, todos são assim. Eles estão aplicados, em geral, num volume. Pode pensar também no plano, mas... Alguma pergunta sobre isso? Agora, essa definição, nós estamos introduzindo isso para, na verdade, calcular integrais. São definições que vai nos ajudar a calcular certas integrais, que nós chamamos de integrais de linha. Provavelmente vocês viram já no cálculo 2, né? Integral de linha. Não? Vocês já fizeram o cálculo 2? Não? Bom. E... Mais 32? Perdão. Era agora, nesse curso. Então, na verdade, essas definições que estão aqui, elas servem de ferramentas para a gente calcular as integrais, que daí sim vai ter uma variedade enorme de interpretações. Aí, com aplicações na física, inclusive na teoria de campos, tudo aquilo que vocês estão vendo lá na física, tá certo?